Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 10 de setembro de 2025. Nós estamos começando a edição desta quarta-feira do seu Desperta. Bom dia para você. Vai lá tomar um cafezinho enquanto a gente apresenta aqui os fatos que vão ser destaque durante o dia de hoje. Olha, gente, ontem foi um dia muito especial. Na abertura aqui eu falei que seria um dia histórico, que seria estudado ao longo das próximas eras, né, por alunos do ensino médio no país inteiro. Uma data talvez tão importante quanto aquela que marcou a independência do Brasil, ou que marcou a abolição da escravidão. Enfim, uma data importantíssima porque pela primeira vez na história, o país que é a pátria do golpe de Estado colocou no banco dos réus e, ao que tudo indica, vai condenar pelo menos 8 réus de máxima importância situados no topo da pirâmide política brasileira, né? Coisa que nunca tinha acontecido antes da nossa história. Então, nós estamos vendo esse espetáculo acontecer, nós estamos vendo a história ser escrita e hoje é dia de colocar um ponto final nisso. Talvez ainda reticências, né? Porque 2 ministros, pelo menos, devem votar na sessão desta manhã, que vai começar às 9 horas, e um deles vai proferir o voto definitivo pela condenação de Jair Bolsonaro e do restante desse bando que assaltou as instituições brasileiras e que por muito pouco não dá um golpe de Estado para permanecer no poder como uma ditadura formal. E as reações foram distintas, né? Os bolsonaristas estão indignados, como é óbvio que ficariam mesmo, né? Falando aí anátemas e tudo mais, mas o que é importante mesmo foi o que veio lá dos Estados Unidos, né? A porta-voz do governo Trump, uma mulher muito atrevida, veio a público para dizer que Donald Trump não hesitaria em usar o poderio militar da maior potência do mundo para garantir a tal liberdade de expressão no Brasil, ou seja, para tirar Bolsonaro da cadeia, porque liberdade de expressão é o apelido de Bolsonaro nessa trama golpista, né? E principalmente na campanha antipatriótica que está sendo feita pelo filho dele e mais alguns degredados brasileiros que moram lá na Flórida, nos Estados Unidos. Então, foi um atrevimento estupidamente grande e que teve uma resposta suave da diplomacia brasileira e respostas indignadas, né, dos políticos do Brasil que não aceitam esse tipo de interferência. Agora, o importante de tudo é a gente ter em mente que as ameaças todas, lei Magnitsky, coação de ministros, tudo que aconteceu até agora, não surtiu nenhum efeito. Por quê? O julgamento prossegue, o Supremo não arriou as calças, não ficou de quatro, não aconteceu nada. Bolsonaro vai ser condenado hoje, nessa quarta-feira, e o Brasil vai sair maior desse episódio. Mas sempre há essa ameaça externa vindo lá dos Estados Unidos e não se sabe exatamente até que ponto esse sujeito, Donald Trump, pode ir com as suas bravatas, né? É óbvio que uma campanha militar contra o Brasil seria algo muito difícil de conceber, mas cautela e caldo de galinha quando se trata de um psicopata que preside a nação mais poderosa do mundo nunca são demais, né? No entanto, eu repito, as reações aqui foram suaves e brandas porque entende-se que isso não vai acontecer, porque não tem nenhum cabimento. É absolutamente despropositado e o Trump não teria como justificar isso, uma vez que o Brasil é uma democracia estabelecida, madura, talvez até mais madura do que a bicentenária democracia norte-americana, né? E nós estamos enfrentando com muita galhardia o desafio de punir os bandidos que tentaram assaltar a nossa democracia, a começar pelo chefe da quadrilha, que é o Jair Bolsonaro. Aliás, chefe de quadrilha é uma expressão que não é caluniosa, ela foi usada ontem centenas de vezes pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e hoje nós vamos continuar a ouvir essas expressões porque, apesar da previsão de uma discordância em alguns pontos que é possível que aconteça hoje, o ministro Luiz Fux também deve votar pela condenação, se não de todos os réus, pelo menos com certeza a dos principais insufladores ou mandantes, né, ou autores intelectuais do golpe de Estado que quase foi aplicado no Brasil e até hoje não se sabe por quê, como ressaltou o ministro Flávio Dino, acabou não acontecendo, né? Então é esse o assunto do jornal de hoje. Nós vou começar chamando o meu amigo Alex aqui, porque além do jogo lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos também o Brasil em campo, né? Tivemos o Brasil em campo e olha que vergonha, gente, que foi aquilo. Alô, Alex, será que o Alex... Ah, tá aí o Alex. Achei que o Alex tinha até faltado aqui, porque ele gosta tanto de futebol, deve ter se sentido mal ontem lá com a partida, né? 1-0 contra a seleção brasileira, Alex.
Isso mesmo, Panuso, bom dia. Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade. Ontem foi um dia histórico na política brasileira e também teve um joguinho bem apático lá na Bolívia, perdão. A seleção brasileira perdeu de 1-0 para a Bolívia. O gol do Miguelito aos 45 minutos, mais os 4 minutos de acréscimos de pênalti. E o que aconteceu, Panuso? Depois de 32 anos, a Bolívia pode finalmente voltar a uma Copa do Mundo. Vai agora para repescagem para disputar essa vaga agora para a Copa de 2026. Lembrando que a seleção brasileira terminou essas eliminatórias da Copa em quinto lugar com 28 pontos. É a pior campanha da história da seleção brasileira nesse campeonato antes da Copa do Mundo. E eu creio muito que foi por conta do planejamento, por conta do Dorival Júnior e outro treinador que teve antes. E nisso meio que deu essa forma que a seleção jogou muito apática, muito mal. E ontem, querendo ou não, tinha um time muito mesclado por conta da altura, que era 4.150 metros. E o Carlo Ancelotti quis mesclar o time para tirar um pouco o cansaço dos jogadores, Panuso. Quer dizer que não foi altitude, não, foi perna de pau mesmo, é isso? Isso, e também a Bolívia, como estava prestes a voltar essa fase, querendo ou não, um sonho deles de voltar para a Copa do Mundo, eles fizeram muita cera depois que fez o 1-0. Os gandulas, eu vi os vídeos na internet, os gandulas escondendo as bolas para atrasar muito a volta do jogo se tivesse um lateral, um escanteio. Então foi muito, a torcida deles, tudo, fizeram uma festa após o jogo, e agora eles terão mais 2 jogos contra algum time europeu para tentar essa vaga depois de 32 anos voltar a uma Copa do Mundo, Panuso. Pois é, agora a Bolívia não se classifica, mas ela atrapalha a Venezuela, né? E ontem, aliás, antes de falar nisso, o autor do gol da seleção da Bolívia foi esse Miguelito, é Miguelito do América, não é isso? Isso, que teve aquele caso de racismo que tá apurando a Polícia Civil, que aconteceu lá na Série B, no meio desse ano, que a gente até informou aqui no Desperta, Panuso. Eu lembro disso. Agora, lá no jogo da Venezuela, aconteceu um placar lá bem inusitado, né? E um dos jogadores fez 4 gols sozinho numa partida. Isso é recorde histórico, por acaso? Já tivemos mais do que isso, não? Então, Panos, essa informação eu consigo apurar depois, porém foi o Luis Soares, ele é um jogador que tá vindo em grande fase, ele atuava pela Almeria, foi contratado recentemente pelo Sport de Portugal para suprir a ausência do sueco Kjolgeris, que foi pro Arsenal, então ele tá em uma grande fase, e ontem a Venezuela começou ganhando de 2-0, Panuso, porém, tomou um empate e a virada, o jogo acabou 6-3. O que acontece? Nossa, a Venezuela tinha que ganhar o jogo para sonhar nessa repescagem, porém tomou uma sonora goleada de 6-3 da Colômbia e teve o Luis Soares, que é esse atacante de 27 anos, que marcou esses 4 gols ontem e sacramentou a eliminação da Venezuela. Lembrando que a Venezuela nunca atuou na Copa do Mundo, então seria algo histórico para a seleção venezuelana se conseguisse esse fato, Panuso. Tá ali, né? Sim. Ela conseguiu uma vaga na repescagem, não é isso com isso? Agora, esse Luis Soares não era uruguaio, não é o Luis Soares do Uruguai? É outro Luis Soares? Isso, é outro. Só tem um nome igual, é o xará dele, porém são jogadores diferentes, Panuso. Esse está ainda com 27 anos e tá fazendo seu nome lá na Europa. Muito bom. Agora já falamos de futebol, vamos pro Data Milton Neves aqui, né? O Instituto de Pesquisa aqui do Desperta, que entrevista só um, a amostra é só um, é o Alex, né? E a margem de erro é de 50%, ou seja, ou erra ou acerta, né? Isso Qual vai mesmo. ser o placar hoje do julgamento? Quanto é que você acha? Hoje não, ao final da semana, vai? Você acha que vai ser 5-0, 4-1? Como é que vai ser? Então, Panuso, tem um voto do Fux, que o pessoal tá meio com o pé atrás e tudo. Eu chuto um 4-1, até o Anderson, antes de começar o Desperta, tava eu e ele conversando aqui, pode ser um 4-1 ou até mesmo 5-0, depende muito desse voto do Fux, mas é algo que a gente já sabe e agora é torcer para ver se o Bolsonaro vai ver a papuda ou vai fazer esse processo de prisão domiciliar por conta da idade e pela saúde dele, Panuso. Muito bom, porque a Data Milton Neves está dando aí 4-1 ou 5-0, né? Sim. Então, repito, a gente continua fiel à nossa magia, porque ou é um ou é o outro. Não tem outro resultado possível aí, porque os próximos votos são de quem? Luiz Fux vota hoje de manhã. Pode ser que, se o voto dele não for muito longo, vote também a ministra Carmen Lúcia e depois disso vota
o ministro Cristiano Zanin. E aí começa a fase da discussão da dosimetria, né? E das preliminares que dessa vez empacotaram tudo junto lá no julgamento. Mas de todo jeito, muito obrigado. Nosso entrevistado único aqui do Data, Milton Neves. E a gente vai tocando barquinho aqui. Vamos nessa? Bora nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Então tá bom, vamos lá. Pessoal, então vamos começar falando da meteorologia. Eu vou bem rápido hoje, porque nós estamos com um programa abarrotado de coisa para fazer aqui. Hoje, muita notícia, eu quero mostrar bastante do julgamento para vocês. Olha só, no mapa do INMET, hoje nós temos aqui chuvarada lá no norte, no litoral do Nordeste, entre o Piauí e o Rio Grande do Norte, nós vamos ter lá ventos costeiros fortes, né? Bom para quem faz o windsurf, mas muito ruim para todo mundo. E aqui embaixo, no sulzinho, olha, nós temos previsão de geada nas serras gaúcha e catarinense, né? E isso pode chegar até o sul do Paraná. Então, atenção nessas áreas aqui para isso. Com relação às temperaturas, elas continuam seguindo aí o padrão de transição de inverno para primavera. Então, amenas por enquanto, mas numa curva mais elevada do que nós tivemos na semana passada, né? E tá bom, chega de meteorologia, vamos logo para o que interessa. Eu vou mostrar para vocês aqui a capa do ICL Notícias hoje. E na nossa manchete principal não poderia faltar esse assunto aqui, que o Chico Alves escala muito bem, né? A ameaça grotesca que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos por meio da sua porta-voz, uma lourinha com uma cara de arrogante, que é uma coisa horrorosa. Enfim, ameaça de usar poderio militar contra o Brasil para quê? Para livrar um bandido da cadeia, tá? É a mesma coisa, pega o presidente da maior potência do planeta e fala para ele, olha, o seu papel a partir de agora é tirar da cadeia um punguista ou um traficante. É a mesma coisa, porque o Bolsonaro vai ser condenado, já está cumprindo prisão domiciliar e dela não sairá, né? Dela não sairá. E não vai ter anistia para Bolsonaro, não vai ter nada disso, mas a pressão de lá de fora, pelo menos a pressão retórica, é insuportável. E agora diz para mim, você acha que é correto um chefe de Estado de uma nação qualquer, não precisa nem ser os Estados Unidos, de repente apontar, né, a sua seta diabólica para um país qualquer e querer determinar o que a justiça dele, com as leis dele vão fazer com uma pessoa que cometeu crimes e está sendo julgada por isso? Tudo errado, né? Agora, o despotismo desse Trump não tem limite. Só encontra limite na arrogância dele, né? Porque, enfim, ele tem feito coisas que até Deus duvida, né? E olha, almeja ganhar o Prêmio Nobel da Paz, hein? Como pode uma coisa dessa? Mas a resposta à ameaça de ontem, uma ameaça terrível que eu vou mostrar já para vocês, aconteceu com suavidade, com serenidade no Brasil, até porque ninguém leva esse cara a sério, sabe? Ele não vai, obviamente, mandar a Quarta Frota invadir a costa brasileira, não vai acontecer nada disso, mas a ameaça já revela, a ameaça fala mais sobre ele do que, né, qualquer outra coisa, não precisa mais nada para isso. Então, está aqui, o primeiro destaque é esse. No segundo destaque aqui embaixo, olha, o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento de Bolsonaro a um voto da condenação, porque o julgamento está 2-0. O ministro Flávio Dino, apesar de dizer que via de uma maneira diferente a situação de 3 réus, que são o Ramagem, o general Heleno e o general Paulo Sérgio, votou por condenar todo mundo. Diz que na dosimetria vai sugerir uma pena mais leve, que pode até ficar abaixo do limite inferior das penas previstas pelo tipo penal no Código Penal brasileiro, né? Então nós teremos isso. Hoje de manhã começa votando o ministro Fux, o ministro que ontem começou o julgamento já criando problema ali para os colegas, né? Dizendo que não vai permitir a parte. Ele pediu uma parte para dizer que não aceitaria a partes, né? E então ele deve votar de maneira diferente, mas os antecedentes, decisões já tomadas por ele em tempos passados, não dão ao Fux uma chance muito grande de se movimentar com muito desprendimento aí entre liberar os réus de qualquer pena, absolvê-los e condená-los, né? Que é o que parece que vai acontecer. Então não se espere uma dissensão muito firme, mas pode haver pequenas divergências nos votos. E eu aqui, pessoalmente, acho que o Fux vota por condenar todo mundo hoje, tá? Vamos ver se o meu palpite está certo ou está errado daqui a pouquinho, porque às 9 horas da manhã começa o julgamento lá em Brasília, né? Aqui no segundo destaque, a manchete é sobre ainda a anistia, essa pressão insuportável que os radicais de direita do Brasil estão fazendo,
mas não serve qualquer anistia. Tem que ser uma anistia que pegue o Bolsonaro, que dê a ele o privilégio de ser liberado de penas impostas pela Justiça Eleitoral e pelas que serão atribuídas a ele com o julgamento desta semana, né? E aqui fala que o PSD tá que tá ali, né? Tá que tá. Reunião de líderes da Câmara teve clima frio, indicou apenas temas de consenso dessa semana, mas a pressão do PL pela urgência de anistia segue, né? E lá em Brasília o clima ainda é incerto. Mas é fato que a semana termina, a despeito da iminência da condenação de Bolsonaro, ainda com a anistia como sendo só um choro daqueles que têm o direito de chorar e esperdear, que são os radicais de direita do Brasil, esse PL, né, que é o partido da extrema-direita, o grande partido fascista brasileiro, devia chamar PF, mas eles não gostam muito dessa sigla, né? Por que será, hein? Bom, vamos lá, olha, ainda falando sobre as escaramuças ideológicas do Brasil, Lindbergh, que é o líder do governo na Câmara, pediu a prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro, bloqueio de verbas da Câmara. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa imunda campanha antipatriótica, né? E aqui uma manchete que diz respeito a gente, aqui, a comunidade do ICL. Olha, o sensacionalista, né, que é um perfil que cobre a vida política brasileira com muito bom humor, agora é parceiraço do ICL. E eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco, tá? Mais um pouco sobre essa ameaça feita pelo governo dos Estados Unidos. Está aqui com a foto da Gleisi Hoffmann, que mandou uma tuitada ontem, logo depois que saiu essa ameaça do presidente Trump, dizendo que integrantes do governo Lula consideram grave a ameaça dos Estados Unidos de usar a força militar contra o Brasil. E lá em Portugal, aquele português horroroso, né? Olha a cara do sujeito. Vocês chegaram a ver esse vídeo aqui na internet? O cara pega uma nota de 500 euros e fala que vai dar 500 euros para cada cabeça de brasileiro que entregarem a ele. Esse cara que está aí, ó. Podia pegar esses 500 euros e ir ao dentista, né? Fazer uma boa de uma arrumação nesses dentes horrorosos aí. E, gente, vida em Marte, olha só, não estamos sozinhos. Será? Hoje a NASA vai nos dizer o que foi encontrado lá em Marte, né? Pela sonda que está por lá, aquele robozinho que fica andando para lá e para cá. Encontrou lá vestígios do que pode indicar que no passado houve vida no planeta vermelho. E esse anúncio, né, vai trazer um conforto para a gente, porque dirá para nós assim, embora não sejam seres inteligentes, não estamos sozinhos e a vida não é um privilégio exclusivo da Terra. E aí eu pergunto, como é que vão ficar as religiões que dizem que Deus fez o mar e a terra e tudo mais e que foi só aqui, né? Se essa descoberta for confirmada hoje, e será, porque nós já sabemos exatamente do que se trata, as religiões vão se ver em palpos de aranha, vão ter que começar a reformar alguns dos seus dogmas por causa de evidências que brotam lá do planeta vermelho, né? De todo jeito, né, são 250 milhões de quilômetros de distância e a sonda está lá sozinha, andando para lá e para cá no planeta. Por enquanto isso tudo é intangível. E só para lembrar aqui, o tempo está correndo e o reloginho não permite mais que a gente acredite naquela promessa, que eu acho que é uma promessa de lacração do Elon Musk, de mandar uma missão humana para Marte, né? Até agora, as condições técnicas ainda não estão dadas. E o tempo passando, É isso aí. Vamos nessa, gente. Vamos começar a falar sobre o julgamento. Primeiro de tudo, eu quero dizer aqui para você, olha, mostrando aqui no site do ICL Notícias, na primeira notícia, né? A nossa manchete é de que o Supremo já tem 2 votos pela condenação de Bolsonaro e de todos os demais réus da trama golpista, com uma foto sugestiva aqui do Bolsonaro durante a fase das oitivas das testemunhas, né? Apreensiva, aqui ao lado do advogado dele, Celso Vilares. A matéria diz o seguinte: a primeira turma do Supremo concluiu nesta terça o 3º dia de julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Os ministros Alexandre de Moraes, relator do caso, e Flávio Dino votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus. A sessão será retomada às 9 horas desta quarta-feira, 10, com os votos de Luiz Fux, de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, nesta ordem. Além de Bolsonaro, estão nesse grupo também Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa do Bolsonaro, o almirante Garnier, que foi o chefe da Marinha, é o grande golpista dessa história, colocou a Marinha à disposição do Bolsonaro,
o deputado Alexandre Ramagem, o ex-ministro Anderson Torres e o tenente-coronel Mauro Cid, que estão nesse grupo chamado Núcleo 1, núcleo crucial da trama golpista. Durante o julgamento, Moraes afirmou que os réus praticaram todos os crimes. O ministro votou pela condenação de todos os 8 réus pelos seguintes crimes denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Vamos lá. É muito crime, hein? Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e segue aí toda a lista, tá? Nos crimes de dano qualificado contra o patrimônio da União e de deterioração de patrimônio tombado, Moraes votou pela condenação de 7 dos 8 réus. A única exceção foi o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A ação foi suspensa pela Câmara dos Deputados, que entendeu que o crime, se cometido, foi cometido durante o exercício do mandato, livrando o parlamentar de ter que responder por isso. Mas a bronca contra ele é pesada e ontem até houve um alento, né? Porque o ministro Flávio Dino entendeu que há menos elementos contra a Ramagem, o general Heleno e o general Paulo Sérgio, do que para os outros 5 integrantes desse grupo aqui. E eu vou começar a mostrar para vocês agora os trechos do julgamento. O que foi que disse antes de começar a mostrar o julgamento, vamos ver ao vivo lá de Brasília com a Manu Borges, como é que está o começo do dia. A Manu hoje me mandou aqui um zap de manhã. Cadê a Manu? Põe ela na tela pra gente, por favor. Oi, Manu, bom dia. Tudo bem, Manu? Olá, Panúzio, muito bom dia. Todo mundo que acompanha aqui o Desperta. Manu ótima quarta-feira. A Manu tá de onça hoje. Não brinquem com ela, tá? Porque ontem ela já botou ordem na casa, tá? Ontem de manhã ela reclamou e hoje mudou a coisa lá. Vocês vão ver. Fala, Manu. Homenagem a Vivi, ela que outro dia também estava de Pantera, perguntou qual seria o figurino. Eu falei, no ICL a gente tem liberdade, vou usar esse sobretudo de onça hoje para causar. Tá causando. Mas olha, onça mesmo, hein? Porque ontem ela reclamou e foi ouvida, né, Manu? Pois é, eu fiz esse alerta de que a segurança estava falha, principalmente de manhã. No Supremo, a gente chega por volta de 6h30 da manhã, não tinha nenhum policial judicial na porta da Suprema Corte, apenas um segurança que nem armado que não estava olhando as bolsas, os equipamentos. Fiz esse alerta aqui no Desperta e depois eu conversei pessoalmente com 2 policiais. Quando eu fui até me aproximar deles, eles fortemente armados, até seguraram assim, um armamento, não sei se eles ficaram com medo de eu tentar fazer alguma coisa. O fato é que eu falei, olha, vocês estão comendo mosca, porque a gente chega aqui cedinho, não tem uma polícia fazendo a vistoria. Então, hoje de manhã já era outro clima, eles já estavam aqui antes das 6h15 da manhã, tinha uma fila lá do lado de fora, eles só liberaram a nossa entrada aqui no anexo 2 às 6h45 da manhã, então hoje eles acordaram bem mais cedo. Mas eu faço outro alerta, viu, Panúzio? Porque ontem à tarde eu fui para a coletiva lá do senador Flávio Bolsonaro no Congresso e quando eu voltei para fazer o link do N2, já tinha acabado o voto do ministro Flávio Dino, eu estava carregando o mesmo case com o tripé e também não tinham policiais na hora que eu retornei para cá, que já era por volta ali de 5h30, 6h da tarde, só tinha um segurança na porta da Suprema Corte, então eu reforço aí essa falha na segurança. Muito bem. Olha, a Manu mandou pra gente um videozinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Ela vai descrevendo pra gente a imagem que ela encontrou agora de manhã. Foi feita agora há pouco, né, Manu? Vamos nessa? Alex, solta o vídeo aí pra Manu poder descrever pra gente como é que tá a coisa lá em Brasília. Manu, não sei se você tá vendo a imagem, mas tá aí, olha, a Manu andando. Pode falar, Manu. Foi por volta das 6h30 da manhã, a Polícia Judicial já na porta da Suprema Corte, fazendo a segurança, uma fila de jornalistas aguardando para adentrar aqui nas dependências do Supremo. Então já era outro clima muito diferente do que a gente viu ontem, Panúzio. Tem um baculejozinho aí, tem raio-x, alguma coisa assim, revista pessoal, como é que é para entrar, Manu?
Então, lá dentro tem que passar pelo raio-x, mas para ficar nesse espaço onde a gente está, não. E eles também não estão pedindo para abrir as bolsas, para abrir as mochilas, uma coisa que eu acho que deveria acontecer, sinceramente, porque ontem, o que a gente viu? 6 banheiros químicos pegaram fogo, atearam fogo. Foi um fogo criminoso, segundo os bombeiros, e esses banheiros químicos estavam apenas a 2 quilômetros aqui da Suprema Corte, na esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu da República. Então, mais um atentado aí, né, ateando fogo. O fogo a gente via de longe, a fumaça preta que atearam nesses banheiros químicos que estavam lá por causa do 7 de setembro. Então, todo cuidado é pouco. Gente, mas atear fogo em banheiro químico é um protesto bastante estranho, né? Manu, bom, hoje votam aí, começa votando o Fux, né? Ninguém sabe exatamente como é que será o voto dele. E alguma possibilidade de a gente ter os votos também da Carmen Lúcia e do Zanin, porque hoje é só uma sessão, é só de manhã, né? Exatamente, começa às 9, supostamente termina ao meio-dia, mas pode estender. Na minha opinião, eu acho que hoje tem só o voto do ministro Luiz Fux. É ele que deve divergir, que ontem, quando o relator, ministro Alexandre de Moraes, estava apresentando o voto, em 7 minutos já tinha levantado uma questão de ordem para divergir do relator com relação às preliminares, com relação à delação, à validade da delação premiada de Mauro Cid. Inclusive, tomou um puxão de orelha do ministro Alexandre de Moraes, que argumentou que todas as preliminares levantadas até aquele momento já haviam sido aceitadas por unanimidade na primeira turma, quando a denúncia foi recebida lá no começo do ano. Mas já era um indício de que Fux, sim, iria e vai divergir hoje no seu voto. Eu acho que hoje não vai ter espaço para um outro voto. Amanhã a gente tem o dia inteiro para que os demais ministros apresentem o voto, e na sexta-feira também, quando provavelmente será dada a sentença. Mas o fato é que o ministro Luiz Fux reconhece a gravidade da tentativa de golpe de Estado. Ele já deu entrevistas públicas, inclusive quando era presidente da Suprema Corte, lá em 2021, dizendo que era grave o ataque à mais alta corte do país. Então, ele deve apontar alguns vícios formais. O que é isso? É quando há um erro de procedimento na instrução do processo penal. E também falha de justa causa, quando não há materialidade e prova de autoria. A expectativa é grande, inclusive da extrema-direita, que pretende usar esse voto do ministro Fux para, enfim, tentar justificar o injustificável, que não houve golpe, que há uma tentativa de perseguição política no Brasil. Então, vamos acompanhar aí os pormenores desse voto tão aguardado de hoje. Manu, muito obrigado. Você volta a qualquer momento que quiser aqui. A casa é sua e a porta está aberta, tá bom? E a gente volta com a Manu no finalzinho da edição, se não houver nada de extraordinário, para que ela atualize a gente lá sobre o clima ali na porta do Supremo Tribunal Federal. Ela fez referência agora, né, àquela primeira intervenção do ministro Luiz Fux, que depois de 7 minutos do início do julgamento já levantou 2 questões de ordens aí. E eu vou mostrar para vocês quais foram as objeções. Ele não quer ser aparteado, tá? Não quer ser aparteado. Então, ontem, quando o ministro Flávio Dino aparteou, ou seja, pediu para falar durante a exposição do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele estrilou. Vamos ver quais foram os 2 episódios aí já envolvendo o ministro Fux, que parece que está nervoso aí com a apresentação do seu voto, né? Porque, afinal de contas, ele foi cortejado por bolsonaristas e talvez esse rótulo de de filo-bolsonarista não lhe agrade muito, né? O que, inclusive, não é nem justo, porque quando era presidente do Supremo, ele tomou várias decisões, foi ele que estava ali, né, quando a barra pesou na presidência do Tribunalzão. Então vamos lá para ver primeiro as 2 intervenções juntas do ministro Luiz Fux, que pediu uma parte para dizer que não aceitaria a partes ontem. Roda para nós, Alex, por favor. A juízo é uma nova análise e interpretação. Senhor presidente, só apenas pela ordem, Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar.
porque desde o recebimento da denúncia, para uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Obrigado, ministro Flávio, e era exatamente isso que estava ocorrendo... Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente. Presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Pois é, né? Tá lá. Vai ter diferença, sim. Talvez, eu vou até arriscar um palpite aqui, tá? Conversei com alguns advogados ontem, acompanhei atentamente o julgamento e talvez o ministro Fux reitere uma posição dele de que esse julgamento deveria acontecer não no contexto da turma, mas sim no plenário do Supremo, com a participação dos 11 ministros, né? E desta vez, ele estava se referindo à votação das preliminares e também do conteúdo formal do julgamento. Por quê? Porque... dessa vez mudou um pouco o ritual ali da apresentação do voto dos ministros. Antes eles votavam as preliminares para depois votar o corpo principal do processo. Agora não, estão votando tudo junto, né? Fazem as ressalvas com relação às preliminares e dão o voto da condenação ou absolvição dos réus. Então pode ser que aí resida a diferença do voto do ministro Luiz Fux com o restante dos colegas dele lá da primeira turma. E vamos agora a tratar dos assuntos que interessam mesmo. Primeiro, né, as preliminares. Preliminares vêm antes, já dizia o velho e bom provérbio. E uma das questões que foram levantadas pelas defesas por unanimidade, todo mundo reclamou, foi da delação premiada do Mauro Cid. Os advogados tentaram desqualificar essa delação premiada, porque ali reside boa parte, né, da afirmação do Mauro Cid, como testemunha, inclusive, tá? Sobre isso. Então, se por acaso acontecesse, o que não é o caso, não vai acontecer, de a delação premiada dele ser desqualificada, isso não desqualificaria as provas, mas criaria embaraços para quem quer seguir a linha de raciocínio proposta, né, pelas revelações de Mauro Cid. E ontem o ministro Alexandre de Moraes fez uma defesa da qualidade da delação do Mauro Cid, que embora tenha sido um delator displicente, né, recalcitrante é a palavra certa, a delação, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não pode ser considerada como se fosse aquilo que dizem os advogados, ou seja, 8 delações diferentes, né? Ele falou que é tudo uma coisa só. Vamos ver. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade. Isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé. Isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação,
Essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Quero aqui recordar, para aqueles que leram efetivamente os autos, que uns falavam sobre joias, e vários sobre joias, porque eram momentos diversos as joias, outros falavam sobre vacinação, sobre falsificação de vacina, outros falavam sobre tentativa de golpe, ou seja, são 8 depoimentos que poderiam tranquilamente estar num único mega depoimento, com capítulos, mas são 8 depoimentos sobre fatos diversos, não são contraditórios e muito menos a alegação de que são 8 delações. Então, resolvida essa questão pelo ministro relator, outra reclamação das defesas foi com relação à impossibilidade de ver os arquivos utilizados como provas, né, integralmente. Eles receberam transcrições e reclamaram muito disso. Segundo o advogado, era muito importante ver a expressão do depoente no momento em que prestava o seu depoimento, durante a fase das oitivas, e eles não tiveram essa possibilidade, tiveram que ler a letra fria, né, dos relatos no papel. Mas o ministro Alexandre de Moraes disse que o julgamento aí não era um julgamento psicológico. Vamos ver o que ele falou. O que foi alegado da tribuna foi que a defesa não pôde dizer como estava o rosto de um acariado, se ele abaixava a cabeça, se ele levantava a mão. Na verdade, estamos num julgamento jurídico, não num julgamento psicológico. Então, afasto essa nulidade. Assim como... Bom, as defesas também reclamaram que não tiveram tempo, né? O tempo está lá, indicado no Código de Processo Penal, 15 dias, mas eles acharam pouco. E ontem o ministro Alexandre de Moraes aproveitou para esclarecer que eles tiveram tempo sim, e que não usaram o tempo que tinham em benefício dos seus clientes. Roda para nós, Alex, por favor. Todos os dias, as defesas, ou a maioria delas, as defesas reclamavam de não ter tempo hábil. Do fornecimento até as alegações finais, o início das alegações finais, 4 meses se passaram. E nenhuma defesa juntou um único print, uma única gravação, um único documento importante ou pertinente para o processo. São 8 equipes de advogados, 8 defesas, que quase 4 meses ficaram com todas essas provas que elas mesmas, defesas, pediram, e não foi juntado nada de pertinente. Ou seja, demonstrando total ausência de prejuízo na juntada de provas que, repito, a acusação não se utilizou, a acusação não imputou nenhum fato com base nessas supostas provas e nem o Supremo Tribunal Federal está analisando para eventual absolvição ou condenação. Não houve, após 4 meses... Não. E por que preocupação com esse ponto que o ministro levantou aí? Porque os advogados diziam que isso representava cerceamento da defesa, uma vez que havia 70 terabytes de dados e só para baixar isso tudo levava quase um mês. Então, ontem o ministro Alexandre de Moraes respondeu que não foi bem assim. Eles, durante 4 meses, tiveram esse material à disposição e não apresentaram sequer uma petição no processo, anexando mais uma prova a favor de seus clientes. Bom, outra coisa que precisava ser muito bem definida é em que momento começam os atos preparatórios do golpe, em que momento começam os atos executórios, ou seja, quando que o golpe começa a ser preparado, a partir de quando ele passa a ser executado, porque houve execução de vários procedimentos, né? E o ministro Alexandre de Moraes, ele estabeleceu que isso tudo começa a partir de meados de 2021. Todos acompanharam o procedimento executório de deslegitimação
de algo que sempre foi considerado patrimônio nacional, um grande orgulho do Brasil, que são as urnas eletrônicas, a justiça eleitoral, as eleições livres e periódicas desde a redemocratização. A organização criminosa, ela se reuniu e, a partir de junho de 2021, passou a utilizar tanto o ABIN quanto o GSI, e depois houve adesão de outros réus e outros órgãos públicos para estruturação, criação e divulgação dessa narrativa mentirosa em que ameaçava a integridade da justiça. O ministro Flávio Dino disse que não vê, para 3 dos réus, como eu já expliquei aqui mais cedo, a mesma gravidade, né, a mesma contundência de provas que dos demais 5. Esses réus são o Ramagem, o general Heleno e o general Paulo Sérgio. E ontem, a agenda do general Heleno, que é chamada de agenda golpista, recebeu uma boa parte do tempo. O ministro Alexandre de Moraes investiu uma boa parte do seu tempo de discussão, dizendo, até mostrando, que não é normal ter um documento como esse que fala tão abertamente sobre instrumentos de exceção e aplicação de golpe de Estado, quanto pretendeu o advogado dele, Matheus Milanês, que disse que aquilo era só um caderno de anotações pessoais, como disse o ministro Flávio Dino, né? Um meu querido diário. Mostra para nós, Alex, por favor. Não é, ministra Carmen, não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar normal, numa democracia, em pleno século XXI, uma agenda golpista. Identificou-se ainda na agenda anotações redigidas com tópicos relacionados a fraudes pré-programadas, mecanismos utilizados para a realização de fraudes e escritório que vende algoritmos. Fraude pré-programada, mecanismo usado para fraudar, escritório vende algoritmos, TSE, milhões de votos de eleitores, o que demonstra que desde esse primeiro ato executório já se pretendia a contratação de hackers, que na sequência nós veremos, e que hoje se encontra preso, e sua corré presa também na Itália, que se já pretendia exatamente tentar atacar a lisura das eleições com uma sequência de atos executórios. Eu quero agora, antes de continuar, agradecer a sua audiência. Nós já estamos de novo em primeiro lugar aqui à frente da Rádio Jovem Pan, como tem acontecido todo dia. Então, agradeço muito a sua audiência e peço a você que nos ajude a consolidar a audiência do Desperta, né? Avisando para o seu parente, para o seu amigo, que aqui tem um telejornal no qual você pode confiar, porque a informação é absolutamente verídica, checada, apurada, e todo mundo trabalha de boa fé para informar você da melhor maneira possível. Então, muito obrigado por isso, tá? Vamos continuar aqui com o que aconteceu ontem na exposição do ministro Alexandre de Moraes. Uma das preocupações era caracterizar o uso de violência ou grave ameaça, né? E por quê? Houve mesmo, mas a extrema-direita dá um tratamento de que isso é pura retórica, que isso é uma narrativa e tudo mais. Então vamos ver o que nos falou o ministro Alexandre de Moraes sobre o que ocorreu num comício de 2021, comício do 7 de setembro, que você se lembra, né? Que o Bolsonaro abusou das suas prerrogativas e da verborragia e até chamou o Alexandre de Moraes de canalha, dizendo que não iria mais cumprir ordens judiciais. Só nas ditaduras, juízes ou ministros fazem o que um ditador determina. E nem em ditaduras todos os juízes ou ministros fazem.
No nosso Supremo Tribunal Federal, disse o réu Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, isso não acontece. Temos um ministro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Dizer a esse indivíduo que ele tem tempo ainda para se redimir. Veja, isso não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República, no 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Dizer a esse indivíduo, continua o réu, que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Nós estamos falando de 7 de setembro de 2021. Recentemente, frases semelhantes foram ditas para tentar nova interferência, agora internacional, na independência desse Poder Judiciário. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Ou melhor, disse o réu Jair Bolsonaro, acabou o tempo dele. Sai. Muito bom. Essa fala era maior, eu pedi para cortar, porque senão nós vamos ter tempo aqui, né? Outra questão importante, estabelecer que há 2 crimes aí, que é a abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, que são parecidos, mas o ministro Alexandre de Moraes fez questão de explicar que não são a mesma coisa. Uma coisa é golpe de Estado, a outra coisa é a abolição violenta do Estado de Direito. Vamos ver qual foi a explicação dele para isso. Na verdade, não, são 2 crimes autônomos e mais existentes nos ordenamentos jurídicos dos países democráticos. Porque visa impedir o livre exercício dos poderes dentro de um governo constituído. Não visa derrubar o governo constituído. Executórios para preparar exatamente um golpe de Estado. Aí sim, é a tentativa de ou impedir ou derrubar um governo legitimamente eleito. No primeiro crime, não há derrubada do governo eleito. No segundo crime, o sujeito passivo é o executivo, é o governo eleito. São coisas absolutamente diversas. Ou seja, há possibilidade, por exemplo, de durante um governo legitimamente constituído, o governo não se contentando com decisões judiciais, não se contentando com o controle, seja pelo legislativo, seja pelo judiciário e pela instituição ministerial. Você já ouviu falar de samambaia jurídica? Foi uma metáfora usada pelo ministro Alexandre de Moraes para rebater a acusação de um dos advogados, de novo, Matteo Milanês, que ficou indignado porque foram feitas 300 e tantas perguntas ao general Heleno, cliente dele, né, que disse antes que não iria responder a nenhuma. Ele considerou que a consignação dessas perguntas, ou seja, a formulação dessas perguntas para as quais já se sabia que não haveria resposta, foi um tipo de constrangimento do seu cliente. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Isso é uma alegação esdrúxula. E mais, não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele deve fazer. Há argumentos jurídicos muito mais importantes do que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez.
Bom, houve poucas referências a esse jogo de pressão internacional que está acontecendo aí, porque enquanto o julgamento transcorria, lá nos Estados Unidos, a porta-voz do governo americano dizia que pode usar poderio bélico contra o Brasil para assegurar a liberdade de expressão, ou seja, para tirar Bolsonaro da cadeia. Mas não faltou o registro desse jogo de pressões aí com o objetivo de constranger o Supremo, né? E que é isso que nós vamos ver agora. Seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções. Quem chega no Supremo, e eu me espanto com alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. O Pateta, no caso, é uma referência óbvia, né, ao Bananinha, ao deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá conspirando na Disney, junto com o Pateta e o Mickey, contra os interesses brasileiros, né? O ministro Flávio Dino estabeleceu a primeira divergência. Não foi uma divergência aberta, mas foi uma diferença em relação ao voto do relator Alexandre de Moraes. Disse que via elementos mais frágeis, né, nas acusações contra 3 dos réus: general Heleno Ramagem, deputado, e o general Paulo Sérgio, ex-ministro da Defesa. Terei que apenas em relação a esses 3 réus definir essa participação de menor importância. No plano do 59 ou das atenuantes, seria um juízo que conduziria a uma reprovabilidade fática, material, a uma pena mais alta do que a minha percepção em relação à conduta deles. E, por isso, creio que uma técnica justa e lastreada no direito penal positivo, ou seja, não é uma invenção, é uma disposição consagrada pelo legislador, no 29, parágrafo 1º, é nós considerarmos que há possibilidade, inclusive, de redução da pena abaixo do mínimo legal. São os réus, o ministro Fux me indaga, são os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Vocês viram do lado o ministro Luiz Fux acenando com a cabeça e anotando, né? Portanto, pode esperar que ele vai se referir a esse ponto da manifestação do ministro Flávio Dino, provavelmente pedindo uma pena menor, se é que não vai pedir a absolvição desses 3 réus aí ou de alguns deles, né? Gente, enquanto isso tudo acontecia, o absurdo dos absurdos era tramado lá nos Estados Unidos, onde está lá o Bananinha, o Pateta, como diz o ministro Flávio Dino, aprontando horrores contra a soberania do seu próprio país. Essa gente patriota que veste a bandeira dos Estados Unidos, que veste a camiseta dos Estados Unidos e que no dia 7 de setembro comemora o 4 de julho, né? E ontem eu mesmo fiquei num estado de indignação que não cabia dentro de mim, sabe? Porque é uma afronta terrível você pegar uma democracia de 40 anos como o Brasil, madura, um país que tem absoluto domínio das suas instituições, e dizer que vai usar poderio militar contra ele, pois foi o que disse ontem a porta-voz do governo dos Estados Unidos, e você vai ver agora o atrevimento dessa senhora, sabe, que tem a mesma arrogância do chefe dela, o alaranjado Donald Trump. Põe para nós, por favor, Alex. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punished
punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Agora, a embaixada americana, né, que tem sido, né, a boca maldita desse processo todo, afrontando o tempo todo o governo brasileiro, reproduziu a fala dessa senhora, só que não teve coragem de reproduzir o texto em um trecho em que ela fala de uso de armas, tá? Bota na tela para mim, por favor, Alex, tá aí, olha, a tuitada dela, né? Mas não falou nada aqui. Fala assim, adotando medidas significativas em relação ao Brasil, tanto por meio de sanções quanto pelo uso de tarifas, para assegurar que países ao redor do mundo não imponham punições aos seus cidadãos. Não falou nada sobre as armas, tá? E na tuitada dela, que trouxe esse vídeo, também não há essa referência, mas o atrevimento está registrado, tá? E o Itamaraty respondeu com uma nota, que é essa aí, uma nota curta, até porque esse assunto não merece mesmo mais do que isso, né? Dizendo o seguinte, olha, o governo brasileiro condena o uso de sanções econômicas ou ameaças de uso da força contra a nossa democracia. O primeiro passo para proteger a liberdade de expressão é justamente defender a democracia e respeitar a vontade popular expressa nas urnas. E esse o dever dos três poderes, o dever dos três poderes da República, que não se intimidarão por qualquer forma de atentado à nossa soberania. O governo brasileiro repudia a tentativa das forças antidemocráticas de instrumentalizar governos estrangeiros para coagir as instituições nacionais. Nota do Ministério das Relações Exteriores. Por outro lado, a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, também deu uma tuitada, tá? Vou botar na tela para vocês aí. O texto dela diz o seguinte, a conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil chegou ao cúmulo hoje com a declaração da porta-voz de Donald Trump de que os Estados Unidos podem até usar força militar contra o nosso país. Não bastam as tarifas contra as exportações, as sanções ilegais contra os ministros do governo, do Supremo e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível. E ainda dizem que estão defendendo a liberdade de expressão. Só se for a liberdade de mentir, de coagir a justiça e de tramar golpe de Estado. Estes, sim, os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados no devido processo legal. E o filho traidor da pátria precisa ser caçado. E o Lindbergh, né, que é o líder do governo na Câmara, pediu a prisão do Bananinha, por causa desses crimes que ele vem perpetrando lá fora, né? Bom, são 7h57, eu vou voltar rapidinho lá a Brasília, porque a Manu está aqui na ponta do nosso link e eu não quero deixar de falar com ela. Fala, Manu, tela toda sua. Panúzio, é um escárnio essa ameaça. Logo, os Estados Unidos que trabalham para fechar 2 televisões norte-americanas que têm lastro naquele país, que os Estados Unidos que cortaram o financiamento da Universidade de Harvard. O clima lá está péssimo. Eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos e ela falou, Manuela, eu que tenho green card estou sofrendo uma série de xenofobia mesmo. Então o clima está péssimo, a inflação está altíssima. E agora isso reverbera aqui no Brasil com essas ameaças de um país que tem prendido veteranos de guerra que estão denunciando os ataques a Gaza. É absurdo, né? A gente não vai baixar a cabeça. Não, estou completamente fora de propósito isso aí. E vou dizer para vocês que estão preocupados, não se preocupem não, porque não vai acontecer nada disso, viu? Os Estados Unidos gostam de fazer guerra aérea, eles não botam mais soldado para morrer em campo de batalha. E olha, o Brasil é osso duro, também no campo militar. Não que a gente tenha a melhor defesa do mundo, né, Manu? Mas nós temos um país gigante e eles não vão botar as patas aqui, porque nós não vamos deixar, tá bom? Não é isso, Manu? E por isso a Manu veio de onça hoje. É isso aí. E ela tá brava. Beleza, Manu, obrigado, bom dia para você, bom trabalho. Hoje vai ser longo, mas não tão longo quanto ontem, porque hoje é só uma sessão de manhã, então logo, logo você vai estar livre do seu trabalho hoje, tá bom? Obrigado para você. Beijo. Gente, 7h59, eu tenho que encerrar, mas antes, porém, um lembrete. Aqui no telão.
faça parte deste momento histórico. Lançamento da revista oficial do ICL, já tem data, vai ser dia 11 às 8 horas da manhã, no ICL Notícias, primeira edição. E aí eu vou reclamar aqui, porque de vez em quando o pessoal podia lançar alguma coisa aqui no Desperta também, afinal de contas, né? Nós somos o programa que acorda a audiência desse país. E eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado para você. Nós hoje terminamos com quanto aí, Alex? Quanto é que tá a nossa audiência? Acabamos de quebrar o nosso recorde de audiência aqui, 39.455. Vou dar uma enroladinha aqui para a gente completar os 40 mil, tá? Porque esse número é um número que a gente nem sonhava alguns meses atrás. Quando eu cheguei aqui há menos de um ano, nossa audiência era de 13, 14 mil pessoas. Nós estamos agora com quase 40 mil. Fernanda, tira o último print da audiência, porque eu vou encerrar o programa agora com 40 mil espectadores, tá bom? Um abração para vocês, gente. Tudo isso que vocês viram aqui vai ser aprofundado no N1. Não deixe de assistir, a partir das 9 horas, a cobertura ao vivo da sessão de julgamento que vai consagrar a condenação desse vândalo institucional chamado Jair Messias Bolsonaro e dos 7 primeiros companheiros dessa aventura golpista que ele tentou empreender. Tchau, obrigado pela audiência, obrigado mesmo. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro. Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.